Salve galera, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pereira, criador de Setup de VAP. A estratégia que tem 75% de taxa de acerto em um risco retorno maior do que 1 para 1. Isso significa que a cada 4 trades que você ver e copiar aqui desse canal, em 3 deles você vai ganhar dinheiro. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Bitcoin, qual será o próximo movimento do Bitcoin. Mas antes eu quero mostrar uma coisa para vocês. Primeiro, em relação à taxa de acerto da DVAP 15 minutos. Na semana passada eu mostrei um vídeo para vocês onde essa taxa de acerto estava beirando uns 85%. Mas, como vocês sabem, sempre que no começo do vídeo eu falo sobre uma taxa de acerto de 75%, que num backtest maior, mais longo, é a taxa da DVAP. Eu sei disso, porque eu tenho esse backtest de 4 anos. Mas, como ainda estava no começo, haviam poucas operações, a taxa de acerto do 15 minutos estava bastante alta. Agora, conforme mais operações foram aparecendo, no total 63 operações, desde que a IAD de VAP foi lançada, essa taxa de acerto já se igualou, está próxima dos 75%. Na verdade, 73% nesse exato momento. Porém, o que me chama bastante atenção é o risco-retorno da DVAP nos 15 minutos, que está muito próximo de 2. Ou seja, a cada 4 trades, em 3 deles você vai ganhar dinheiro, e nos que você ganhar dinheiro você vai ganhar o dobro do que você perdeu. Isso que é o risco-retorno 2 para 1. Então agora sim a taxa de acerto está bem próxima do real da DVAP, não está tão alto quanto estava no começo, mas o risco-retorno está bastante alto. Se você tiver uma taxa de acerto beirando ali os 70%, 75%, de 70% a 80%, com um risco-retorno de 1 para 1, você já tem uma estratégia ótima. Ótima. Você tem essa taxa de acerto com um risco-retorno de 2 para 1, então é fenomenal. Mas eu quero compartilhar uma coisa com vocês, muito importante, porque hoje nós tivemos um dia negativo na IADA de VAP. E, se não me engano, foi o segundo dia negativo. E eu quero mostrar o dia negativo, não quero ficar mostrando o dia positivo não. Então é por isso que eu vou mostrar para vocês o que é um dia negativo de quem opera de VAP. Óbvio, todos os traders têm dia negativo. Então vamos ver o que é um dia negativo da DVAP. Vamos supor que você opere sempre com um stop de 10 dólares, tá? Um stop de 10 dólares, e quando seu risco-retorno for 1 para 1, ou seja, segundo alvo, seu gain também será de 10 dólares, porque esse que é o risco-retorno de 1 para 1. Então o dia começou 5h15 da manhã, bem cedinho, já tinha aquela call BNB 15 minutos. Esse foi um trade estopado. Bora dar uma olhada. Vamos lá. 15 minutos. Aqui, ó. BNB. Mínima, máxima. Aqui os alvos, que a mensagem já entrega também, tá aí, ó. 565, 566, 567, 565, 566, 567, todos os alvos lá para cima. E o stop também, abaixo do candle. Nesse caso aqui, foi estopado. Ah, Fernando, não dava para entrar no setup violinado aqui? Dava, mas eu não vou nem considerar isso, tá? Se você sabe entrar no setup violinado, você teria ganho uma grana aqui, porque depois foi lá para o segundo alvo. Mas caso você não saiba, eu não vou nem considerar aqui para essa análise. Porque se eu considerar, o dia não vai ficar negativo mais. Então vamos considerar sem o setup violinado para ele ficar negativo. Boa, aqui já tomou um stop, por exemplo, já perdeu 10 dólares. Só que na verdade, às 5h15 mandou 3 calls aqui, ó. Porque aconteceu, e acontece muito, tá? Quando tem DVAP em altcoin, ela acontece em várias simultaneamente. O ideal, quando acontece isso, é você escolher uma só, tá? Ou BNB, ou Ethereum, ou Wave. No caso aqui, vamos supor que você entrou nas 3, vai. Vamos supor que você entrou nas 3. Então, BNB stop, Ethereum stop também, mesma coisa. Ah, Fernando, dava para reentrar no violinada? Dava. Mas tudo bem. E depois Ave, a Ave acho que não pegou a entrada. Cadê? Ave. A Ave não pegou. Foi aqui, ó, 5h15. Nesse que andou aqui. Não rompeu a máxima dele, ou seja, não pegou. Então, 2 stops. Vamos supor que você entrou nos 2, tomou os 2 stops, perdeu 20 dólares. Beleza. Show. Aí teve um outro. Bitcoin 15 minutos. Um pouco mais tarde, né? 6h45. Aqui. Esse trade aqui, ele andou um pouquinho, mas ele não chegou no primeiro alvo. Aí, ó. Ele não chegou no primeiro alvo. Foi lá abaixo e destopou. Ah, Fernando, dava para entrar no violinada? Dava, mas não vamos considerar. Beleza, 3 stops, perdeu 30 dólares. Uni, 15 minutos.
Uni 15 minutos. Esse aqui deu gain. Esse aqui deu gain. Foi lá para o segundo alvo. Ou seja, risco retorno de 1 para 1. Então, no segundo alvo, você ganhou 10 dólares. Show. Então, você tinha perdido 30, ganhou 10, está com 20 negativo. Near, 15 minutos. Near, 15 minutos. Esse trade, ele também não chegou no alvo. Ó, mínima, máxima, não chegou no primeiro alvo. Ah, dava para reentrar na violinada aqui e pegar 2 alvos? Dava, mas não vou considerar. Vou considerar que estou no stop. Então, menos 30 dólares negativo. Só que aí veio o trade de Solana, 1 hora. Olha isso. Quinto alvo, ou seja, risco retorno de 2,6 para 1. Então, se você tivesse pego todos os trades até aqui, você estaria com agora 30 negativo, certo? Só que aqui estaria ganhando 26. Ou seja, acabou o dia com 4 negativo. Esse é um dia horroroso. Levando em conta que você não entrou em nenhuma violinada. Porque se tivesse entrado no setup de violinadas, você teria provavelmente recuperado esse dinheiro. Ok? Então, isso é um dia ruim. É importante você saber que tem dias ruins também na DVAP. Boa, bora lá. Agora bora falar do que interessa, bora falar de Bitcoin. O que é que eu tô de olho aqui no Bitcoin? Após o rompimento da bandeira que a gente comentou aqui diversas vezes, nós traçamos alvos para cima, o primeiro até pegou, né, sendo 2.700. Nós temos o próximo alvo para ir buscar, 66.900. O que seria um sinal interessante para mostrar que o preço deve ir para esse alvo? O rompimento desse topo anterior, tá? Aqui seria um micro pivô. Então, se a gente traçar alvos para esse micro pivô, provavelmente algum alvo vai conciliar com aquele 106.900. Olha que interessante. Muito próximo lá. Então, se a gente romper esse primeiro pivô, é praticamente impossível que a gente não chegue pelo menos em 66.645, tá? Então, é isso que a gente precisa ficar de olho. Então, se a gente romper esse topo anterior, é muito, muito difícil que a gente não chegue pelo menos em 66.645. Mas, como a gente não sabe onde está o fundo, ele pode ser aqui, onde parou agora, ele pode ser um pouco mais para baixo, um pouco mais para baixo, um pouco mais para baixo. A gente não sabe exatamente onde está o alvo. E é por isso que essa é uma análise muito fácil de se fazer, muito correta de se fazer. O ideal é, de fato, utilizar aquela análise anterior, rompimento dessa bandeira aqui. Então, 66.900 continua mantendo o nosso alvo. E o que a gente precisa analisar para imaginar que o preço de fato vá até lá e isso daqui não é o falso rompimento? Porque pode ser um falso rompimento. Tá com cara de falso rompimento? Não. Por quê? Porque não tem divergência. Assim como o preço rompeu o preço exterior, o índice de força relativa também. Mas, nunca se sabe. O mercado é uma caixinha de surpresas. Então, o que eu aconselho você a fazer? Fica de olho nessa zona aqui, ó, 62.737. Que é o topo anterior e o nosso alvo anterior. Não tem problema passar um pouco dela, tá? Pode ir um pouco mais para baixo, pode ficar aqui agora exatamente em cima dela, onde está. Não precisa ser exatamente essa linha. Você pode traçar até um retângulo, fica mais interessante. Cadê, ó? Cadê o retângulo? Retângulo. Boa. Traça uma zona de suporte aqui maior, mais interessante. E veja como o preço vai reagir diante dessa zona. Pelo que eu estou olhando no gráfico de 1 hora, nesse momento aqui agora, está bastante interessante. Porque o preço ele vem caindo, 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 e o índice de força relativa vem fazendo fundos na mesma linha, quase até divergência. Então, é um sinal de enfraquecimento do preço. Acredito sim que a gente vai segurar acima aqui desse suporte. Segurando acima dele, no dia de amanhã, e a gente tendo um dia positivo seria o ideal amanhã, aí provavelmente a gente ia engatar um rompimento daquele topo anterior e lá para 66.900. Se a gente fechar o dia de amanhã, por exemplo, abaixo dessa zona aqui, com um fechamento bem grande, volume acima da média, aí já fica estranho o negócio. Aí já fica feio. Provavelmente nessa situação eu realizaria aí boa parte do meu lucro, né? Como vocês sabem, meu preço médio está ali próximo de 56 por conta das compras que a gente fez, né? Nós fizemos compras aqui, aqui, aqui e um pouquinho aqui. Então, caso a gente volte aqui para baixo, eu vou realizar lucro aqui. Caso contrário, eu vou segurar até 66.900, que é a zona da minha primeira
parcial, beleza? Aconselho vocês a fazerem o mesmo. Então, o ponto-chave, de fato, aqui agora é esse suporte. Se a gente olha para o sentimento do mercado, quero olhar especificamente aqui para o long short ratio, está próximo de 1.1, ou seja, um mercado bastante equilibrado, uma ponta compradora levemente mais forte, mas nada muito expressivo, então um mercado bem tranquilo. No calendário econômico a gente não tem muita notícia também de alto impacto, a gente tem o CB amanhã, mas o mais importante fica para quinta-feira de manhã, que a gente tem prejudiciais por seguro-desemprego e temos o PIB norte-americano mensal também vai ser divulgado. Mas as notícias não me incomodam tanto assim. É óbvio que se o PIB vier muito acima, muito abaixo do esperado, vai precificar, sem sombra de dúvida. Mas por hora vejo um mercado durante a semana com movimentos bastante naturais. Então, fiquem de olho nessa zona de suporte, segurando aqui acima dela, pode ser um bom momento para buscar por longos. Então, o que eu aconselho aqui? Ficar de olho em possíveis DVAPs de compra, tá? Então, ficar de olho aqui em possíveis DVAPs de compra. Inclusive, isso aqui foi uma DVAP de venda. Aqui foi uma DVAP de venda claríssima aqui no Bitcoin. Traçar ela aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, último fundo e último topo pós-reversão. Ó, segundo alvo de FIBO cravado, uma baita de uma divergência. Estrela cadente, padrão de reversão com volume acima da média. Aqui é uma DVAP de venda. Então, eu aconselho agora a ficar de olho em uma DVAP de compra. Tracem essa FIBO aqui, ó. Máxima, mínima, antes do preço reverter. Não chegamos no primeiro alvo ainda, o primeiro alvo vai estar dentro dessa zona de suporte aqui. O segundo alvo também, vamos aumentar essa zona aqui, ó, levar ela até o segundo alvo. Boa, aqui ó, essa é a zona. Essa é a zona que o preço tem que parar. Então o preço chegando lá e deixando uma DVAP de compra, pode ser uma boa oportunidade de long, beleza? Para levar até 66.900. Vamos ficar de olho nessa operação aí. Amanhã eu tô de volta aqui com vocês. Se eu ver que essa operação está acontecendo num gráfico de 1 hora ou de 4 horas, eu gravo vídeo amanhã durante a operação, tá? Porque daí eu entro na operação junto com vocês. Caso contrário, caso ela aconteça de manhã, aí não vai dar tempo. Só tenho tempo de gravar esse vídeo para vocês à tarde, final da tarde. Mas espero conseguir gravar durante a operação, caso ela aconteça. Mensagem que eu queria passar hoje é essa, então curte esse vídeo, se inscreva no canal. Amanhã tô de volta aqui para operar com você. Caso você tenha interesse em operar junto com o assistente pessoal de trade DVAP, a inteligência artificial de DVAP, que é essa inteligência artificial que te avisa de possíveis DVAPs, como você viu aqui no Telegram. Se você tem interesse em ter esse tipo de conteúdo para você, de ter esse tipo de ferramenta para você, para te ajudar a operar, o link está aqui embaixo. Se não tiver também não tem problema, pelo menos vem para cá acompanhar a gente, assistir a gente aqui no YouTube. Com certeza você vai aprender bastante coisa. Já preparei um vídeo muito especial mais para o final da semana. Já deixei gravado, é um conteúdo que vai te ajudar bastante, porque eu vou estar viajando, então já deixei uns vídeos gravados, já tenho certeza que você vai gostar. Não esquece aquele like maroto novo. Até a próxima, valeu!